Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é Fábio Roque. Eu estou aqui hoje para gravar um vídeo a pedido dos amigos do GPEC, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Já tem um bom tempo que eu não vou ao GPEC, mas é uma casa espírita pela qual eu tenho um imenso apreço. Eu sempre fui muito bem recepcionado no GPEC. Tenho amigos queridos, frequentadores do GPEC, trabalhadores do GPEC. Para mim sempre é uma grata satisfação poder estar presente. Nesses momentos que estamos vivendo, momento de pandemia, momento de isolamento social, evidentemente não se faz possível os nossos encontros presenciais. Mas se eu não tenho a possibilidade de ter a renovação da satisfação de me encontrar presente entre os amigos do GPEC, que bom que pelo menos nós temos essa possibilidade desse nosso encontro virtual. Eu fui convidado para tratar de um tema que é um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema, meus amigos, diz respeito a fazer o bem sem ostentação. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, perceberemos que esse é o primeiro item do capítulo de número 13 desse livro. E como eu sei que aqui nos assistindo nós temos pessoas que já têm mais tempo de caminhada na seara da doutrina espírita, e sei também que há algumas pessoas que estão começando nessa jornada, outros talvez até estejam aqui mais como curiosos para saber se realmente possuem algum interesse, alguma afinidade com a doutrina espírita. Então, em todas as minhas intervenções, eu gosto de começar com algumas informações mais básicas sobre a doutrina. Peço desculpas àqueles que já têm um bom tempo de caminhada e que talvez essas informações pareçam repetitivas, mas conto com a caridade moral de todos, no sentido de compreender que talvez essas informações mais básicas sejam fundamentais, talvez até para despertar o interesse dos nossos companheiros e companheiras que estão começando os estudos na doutrina espírita, estão tomando os primeiros contatos com a doutrina espírita. Então, quais são as informações mais básicas, mais iniciais que eu gostaria de trazer? Primeiro, eu gostaria de falar brevemente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, antes de ingressarmos no nosso item propriamente dito. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que originariamente teria o nome de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e por orientação dos próprios espíritos superiores, Kardec acabou mudando o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um dos livros da codificação espírita. A codificação espírita conta com um Pentateuco, um conjunto, portanto, de 5 obras básicas. A primeira, publicada em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Esse é o livro base da doutrina, efetivamente. Esse livro foi publicado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, condensando os princípios básicos da doutrina espírita. Então, por exemplo, a imortalidade da alma, a reencarnação, a multiplicidade dos mundos habitados, a existência de um mundo espiritual, a existência de Deus. Então, são os princípios bases da doutrina que estão sistematizados nessa obra, o Livro dos Espíritos. Esse livro, meus amigos, ele conta com 1019 perguntas e respostas. Sim, eram perguntas que foram formuladas pelo professor Rivaio, que vai adotar o nome de Allan Kardec, o pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido um dos nomes que ele ostentava em uma encarnação pretérita, de acordo com as informações trazidas pelos espíritos superiores. E então, o professor Rivaio, que passa então a utilizar o nome de Allan Kardec, ele se dedica a um estudo sistematizado, aprofundado, daquilo que os espíritos superiores tinham a nos informar. E para isso, ele se vale de um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. E então, por intermédio de médiums que mandavam mensagens psicografadas ou mensagens psicofônicas, ele catalogava uma série de respostas para as perguntas que ele formulava. Ele formulava perguntas sobre questões fundantes,
que depois se tornaram os princípios basilares da doutrina. E Kardec utilizou uma metodologia muito interessante que ele chamava de ensino universal dos espíritos, porque ele logo percebeu que não seria possível confiar em todos os espíritos. Afinal de contas, os espíritos desencarnados nada mais são do que as mesmas pessoas que estavam aqui no mundo encarnado, apenas vivendo em outro plano. Então, da mesma forma que entre nós encarnados existem os enganadores, os embusteiros, os brincalhões, os pândegos, aqueles que estão dedicados à prática do mal. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa, porque nós continuamos, a vida continua, só morre o corpo físico. E aquilo que nós somos no mundo material, nós continuamos a ser no mundo espiritual, só que de uma forma um pouco mais potencializada, já que a gente não tem mais o bloqueio energético da matéria, que bloqueia, ao menos parcialmente, as vibrações da energia, as vibrações do mundo espiritual. Então, para evitar os brincalhões, os espíritos zombeteiros, os espíritos que estavam ali de algum modo querendo fazer algum tipo de embuste. Então, para isso, Kardec utilizou essa metodologia que ele chama de ensino universal dos espíritos, no sentido de que somente aceitaria as informações trazidas pelo mundo espiritual se essas informações fossem confirmadas por várias fontes diferentes, ou seja, mensagens provenientes de médiums de lugares distintos que não se conheciam, e aí, quando uma mesma informação era confirmada por várias fontes, aí Kardec colocava ali na obra, na primeira obra, o Livro dos Espíritos. E assim começou. Veja que depois do Livro dos Espíritos surgiram mais 4 livros para codificação. E cada um desses 4 livros será o desdobramento de uma das partes de O Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, o segundo livro, publicado em 1861, é o Livro dos Médiuns. Ele é, em verdade, um desdobramento da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é intitulada ali O Mundo Espírita ou O Mundo Espiritual, a depender da tradução que você tenha. Depois vem o terceiro livro, que é exatamente esse livro sobre o qual nós vamos falar, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, que é um desdobramento da terceira parte de O Livro dos Espíritos, intitulado Leis Morais. Depois vem o livro Céu e Inferno, em 1865, que é um desdobramento da última parte, que é Esperanças e Consolações. E, por fim, o livro A Gênese, que é um desdobramento da primeira parte de O Livro dos Espíritos, que é a parte intitulada Das Causas Primeiras, ou Causas Primárias, a depender da tradução que você tenha. Então, eu repito, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, que é o livro base, ele é dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes deu origem a um livro diferente. Ou seja, em cada uma dessas partes, Kardec depois vai se debruçar sobre essas partes, vai aprofundar as reflexões e vai então publicar um novo livro. Repito, a primeira parte de O Livro dos Espíritos é intitulado Das Causas Primeiras ou Causas Primárias, que deu origem ao último livro da codificação, que é o livro A Gênese. Nós temos a segunda parte, que é a parte Mundo Espírita ou Mundo Espiritual, que deu origem ao Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação. A terceira parte, que é intitulada de Leis Morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, a última parte, sobre Esperanças e Consolações, que deu origem ao penúltimo livro da codificação, que é o livro Céu e Inferno. Além desses, Kardec tem também outros livros, né? Temos, por exemplo, o livro O que é o Espiritismo, né? Que ele traz informações básicas realmente para dizer o que era essa nova ciência que ele estava fundando. Sim, nova ciência, porque na visão de Kardec, a doutrina espírita seria uma tríade, porque poderia ser percebida sob o ponto de vista da ciência, da filosofia e da religião. E, além disso, nós temos outras obras, como, por exemplo, obras póstumas,
que, como o próprio nome indica, foi uma obra publicada já depois da desencarnação de Kardec. Nós temos aqui em 1869, né, era um conjunto de escritos de Kardec que foram publicados ali sob o título do livro Obras Póstumas. E temos a Revista Espírita, que foi publicada durante muitos anos, fundada por Kardec, dirigida por Kardec até a sua desencarnação. Então, só a obra de Kardec já tem muito conteúdo para que a gente possa conhecer melhor, aprofundarmos aqui as questões sobre essa filosofia, sobre essa ciência, sobre essa religião que é a doutrina dos espíritos. Bom, aí eu chego finalmente no nosso livro, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, livro sobre o qual nós vamos tratar hoje. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É exatamente Kardec reconhecendo que nós, espíritas, somos cristãos. Esse é um ponto muito importante da nossa doutrina. O objetivo primordial da doutrina espírita é resgatar ali os princípios do cristianismo primitivo, princípios ali do cristianismo dos 3 primeiros séculos, que com o passar do tempo foi se perdendo, mas essa tentativa de resgatar a pureza do cristianismo primitivo, isso está na base do pensamento espírita. Nós somos cristãos porque vimos em Jesus a grande figura, o espírito mais evoluído que aqui esteve entre nós. E no dizer de Leon Denis, no século XIX, seria o governador espiritual do nosso planeta. E nós tentamos resgatar a pureza do cristianismo dos primeiros tempos. Lembrando que nessa pureza do cristianismo dos primeiros tempos, nós temos um profundo respeito por todas as outras matrizes religiosas, como era da base do cristianismo primitivo. Portanto, embora sejamos cristãos, nós reconhecemos muito mérito em outras religiões, religiões de outra natureza. Nós procuramos dialogar e aprender com outras correntes de pensamento. Nós alimentamos simpatia por aquilo que outras correntes de pensamento também nos trazem de edificante, de crescimento. Nós recordamos então as palavras de Jesus quando ele nos diz: tenho ovelhas que não são desse rebanho. Mas o que é então o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec pegou alguns trechos do Evangelho e a partir desses trechos do Evangelho, Kardec procurou trazer algumas lições. E essas lições, meus amigos, sempre reconhecendo que no Evangelho nós temos uma linguagem muito simbólica, muito alegórica, muito repleta de parábolas. E um dos objetivos era justamente nós trazermos aquelas alegorias, aquelas parábolas que fazia alusão à vida lá naquela época em que Jesus esteve encarnado e lá naquela região que era a região da Galileia, a região mais pobre de Israel na época. E então Kardec vem elucidar algumas coisas que ali estavam escritas de forma alegórica e com isso ele conta com os ensinamentos dos espíritos superiores. Então, geralmente, em cada capítulo nós temos alguns trechos do Evangelho, temos alguns comentários de Kardec e temos também os comentários dos espíritos superiores que orientaram a codificação em cada um desses trechos. Pois bem, nós estamos falando aqui do capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo de número 13, nós temos então o capítulo intitulado Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Então, qual é a ideia aqui? É justamente o fazer o bem sem ostentação. Então, no capítulo 13, eu repito, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. E aí esse capítulo é dividido em vários tópicos e o primeiro tópico é exatamente o tema do nosso encontro aqui, o fazer o bem sem ostentação. Eu vou ler apenas um pequeníssimo trecho para a gente poder começar a partir daí. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa edição que eu tenho é da IDE, o Instituto de Difusão Espírita, na tradução do professor Salvador Gentili.
porque eu gosto mais dessa tradução. Não necessariamente nós temos excelentes traduções. Eu gosto muito, por exemplo, da tradução do professor Herculano Pires. Tem a tradução também do professor Guilhom Ribeiro, que também é muito boa. Então, essa é uma das traduções que eu acho muito interessante, né? Se a gente comparar as traduções, a gente vai perceber que realmente a linguagem é diferente. Uns utilizam a linguagem mais erudita, como era a linguagem de Kardec, né, lá no século XIX. Outros utilizam uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais adequada aos nossos tempos atuais, com expressões que são mais comuns. Enfim, mas aí vai do gosto de cada um, o gosto da empatia para com a leitura de cada um. O fato é que todas essas traduções conservam a essência daquilo que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo e nos demais livros da codificação, né? Há quem diga, né, nessa questão das traduções, tem uma expressão bem conhecida, né, que é o tradutor é traditória, né, tradutor traidor, que diz que quem traduz nunca consegue extrair a essência do texto na sua origem, né? Mas aqui nas traduções que nós temos algo muito próximo daquilo que realmente nós temos na obra de Kardec, né? Então, assim, os tradutores realmente estão de parabéns porque fizeram um excelente trabalho. Nessa tradução, meus amigos, como eu dizia, no capítulo 13 aqui, como eu disse, aqui o título é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o primeiro item, então, está escrito aqui, fazer o bem sem ostentação. Eu só vou ler o primeiro parágrafo, depois nós vamos comentar. O primeiro parágrafo ainda não são os comentários de Kardec, não são os comentários dos espíritos superiores. O primeiro parágrafo nada mais é do que uma transcrição de um trecho do Evangelho de Mateus. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E que aqui está nessa tradução está escrito assim: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Como eu disse, é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Sobre o que é que Jesus então está nos falando aqui? Jesus conversando aqui com seus discípulos, Jesus conversando com os apóstolos, ele nos traz essa lição e sobre o que ele estava falando no momento. Jesus estava falando, meus amigos, de algo que realmente estava sempre no centro ali das suas atenções, que era o fato de os religiosos da época terem uma preocupação muito maior com sinais exteriores do que com aquilo que nós chamamos atualmente na doutrina espírita de reforma íntima. Havia uma preocupação muito grande em demonstrar santidade e não em vivenciar santidade. Havia uma preocupação muito grande em demonstrar bondade e não em efetivamente ser bom. Veja que a religião do seu tempo já estava totalmente comprometida apenas por questões de atos exteriores. Havia uma ritualística muito grande e perceba, Jesus nem estava criticando os rituais, a ritualística. Nós na doutrina espírita não somos uma doutrina ritualística, nós na doutrina espírita não temos os sacramentos, não temos, né, nós procuramos realmente resgatar a pureza do evangelho dos primeiros tempos. Percebam que os centros espíritas, eles procuram reproduzir em alguma medida as primeiras casas cristãs do século I,
do primeiro até o terceiro século, né? Do século I até o século III da era cristã. Era muito parecida, né, com isto. Quando a gente lê, por exemplo, os romances históricos de Emmanuel, a gente percebe isso, né? Lendo Paulo Estevão, lendo Ave Cristo, lendo 50 anos depois, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Como é que funcionava, por exemplo, a Casa do Caminho, que era o primeiro centro cristão ali, logo depois da crucificação de Jesus. Era uma casa que tinha uma preocupação bastante acentuada com o trabalho de assistência social, como hoje as casas espíritas fazem, mas tinha ali os grupos de estudo do Evangelho, como as casas espíritas fazem. Né? As casas espíritas, nós temos grupos de estudo das mais variadas obras da codificação, do Evangelho. Tá? Nós tínhamos as doutrinárias. Quem, por exemplo, teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vai lembrar que Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo de Tarso, ainda como Saulo de Tarso, ele vai à Casa do Caminho e assiste uma doutrinária de Estevão. É ali que ele tem o primeiro contato com Estevão. Quer dizer, veja que os centros espíritas, as casas espíritas, tentando resgatar a pureza do cristianismo dos primeiros tempos, até nisso a gente tenta replicar aquele modelo. E nós não trabalhamos com os grandes rituais, os grandes sacramentos. Mas é muito importante lembrar, nós procuramos respeitar todas as correntes de pensamento, todas as correntes religiosas, como Jesus fez. Veja que eu utilizei o verbo respeitar e não apenas tolerar. Nós precisamos ir além da tolerância religiosa, nós precisamos ir ao respeito religioso. Veja que Jesus, ele não trabalhava com rituais, mas ele, respeitando profundamente o sentimento religioso das pessoas do seu tempo, ele se permite batizar por João Batista às margens do Rio Jordão. Veja que ele próprio jamais batizou, jamais utilizou aquele ritual do batismo. Né? Dizia-se que o Messias iria batizar não com água, mas com fogo, o fogo do Espírito Santo. E aí, se a gente pensar nessa renovação espiritual que ele traz, aí tudo bem, aí a gente pode falar nesse batismo com fogo, simbolicamente falando. Mas o ritual do batismo, Jesus nunca fez. Jesus nunca batizou ninguém. Os seus discípulos, né, ali no cristianismo dos primeiros tempos, também não tinham a ritualística do batismo. Mas Jesus, respeitando profundamente o sentimento religioso do seu tempo, ele se submetia ao batismo, ele se submeteu ao batismo ali com João Batista. Jesus respeitava as tradições religiosas do seu tempo naquilo que não comprometiam a lei divina. Agora, ele também sempre se manifestou de forma contrária àquilo que a lei religiosa do seu tempo trouxe como uma forma contrária à lei divina, como no célebre episódio intitulado de A Mulher Adúltera, né? Que, na verdade, é aquela mulher que é flagrada em adultério, que é levada para Jesus, e a lei de Moisés dizia que ela deveria ser morta por apedrejamento, morta por lapidação. Então, Jesus sempre chamou a atenção para o fato de que não deveríamos ser coniventes com as tradições religiosas do seu tempo que afrontassem a lei divina. Mas, naquilo que não havia afronta à lei divina, ele sempre manifestou um profundo respeito pelas tradições religiosas do seu tempo. Mas, naquilo que se afastava da lei divina, ele tinha, evidentemente, sempre que nos chamar a atenção. E uma das coisas para as quais ele chamava a atenção era exatamente isso. Os líderes religiosos do seu tempo, os fariseus, os doutores da lei, que chegavam nos templos e procuravam demonstrar santidade, quando na verdade, por dentro, eram, como disse Jesus, sepulcros caiados. Como assim demonstrar santidade? É porque eles estavam muito preocupados com o exterior e não com o interior. Daí porque em determinado momento Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior continua repleto de rapina e de iniquidade. Então, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior repleto de rapina e de iniquidade. Então, por fora eu demonstro uma santidade, mas por dentro eu continuo a alimentar os maus pensamentos, os maus sentimentos e as más
ações, eu continuo a alimentar o egoísmo, eu continuo a alimentar o orgulho, eu continuo a alimentar a vaidade. Então, era para isso que Jesus nos chamava a atenção. Os fariseus, meus amigos, que eram os líderes religiosos do seu tempo, eles tinham uma série de rituais. Eles chegavam lá na frente dos templos, faziam orações mostrando exteriormente que estavam fazendo orações, tinham todos os rituais da lavagem das mãos, de fazer determinados sinais, de fazer determinadas reverências, de fazer os sacrifícios de animais nos templos. Havia toda uma preocupação com o exterior, mas não havia uma preocupação com a reforma íntima. Até porque eles se consideravam os emissários de Yahvé, eles se consideravam aqueles que falavam, que traduziam a vontade de Yahvé. Né? E quanto a isto, havia também essa preocupação em relação, por exemplo, a essa questão da caridade material. Primeiro que, no tempo de Jesus, os religiosos do seu tempo não tinham uma preocupação com o trabalho de assistência social. Isso é algo que nos chama a atenção. Sobretudo porque as pessoas daquela época, assim como nós, ainda aqui hoje no Brasil, lamentavelmente, temos gravíssimos problemas sociais. Ainda hoje no nosso país, em pleno século XXI, quer dizer, mais de 2000 anos passados, nós convivemos em um país com inúmeras pessoas que estão em situação de miserabilidade. Percebam que eu não falei em situação de pobreza. E aqui lembrando que eu estou falando de riqueza e pobreza material. Não estou entrando no mérito da riqueza ou pobreza de espírito. Mas falando aqui especificamente de bens materiais, veja que eu nem falei de pessoas que vivem em situação de pobreza. Às vezes a pobreza material, ela permite que a pessoa tenha ali uma vida com dignidade, passando por dificuldades. Mas a situação de miserabilidade, ou seja, de pessoas que se encontram abaixo da linha da pobreza, aí é muito pior, porque aí nós estamos falando de realmente a extinção de qualquer laivo de dignidade na vida, porque nós estamos falando de pessoas passando necessidades máximas efetivamente. Estamos falando de pessoas que realmente até problemas de desnutrição por conta de morrerem à fome ou estarem passando fome, até isso nós temos mais de 2000 anos passados depois do tempo de Jesus. E, como eu dizia, os religiosos da época não tinham uma preocupação com o trabalho de assistência social. A gente percebe isso com clareza quando a gente lê a obra Paulo e Estevão. Lembrando que Paulo e Estevão é um dos romances históricos de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, Chico Xavier nos diz que esse livro especificamente, Paulo e Estevão, é o mais importante dos mais de 400 livros que ele psicografou. E nesse livro, como eu dizia, logo depois da crucificação de Jesus, alguns dos apóstolos saem pelo mundo para fazer a divulgação do evangelho e outros permanecem em Jerusalém, onde fundam um primeiro centro cristão. Na época não se chamavam cristãos ainda, eles fundam uma primeira casa que se chama Casa do Caminho. Eles não se chamavam cristãos porque o nome era Casa do Caminho, eles ficaram conhecidos como os Homens do Caminho. Né? Lembrando que a expressão homens, evidentemente, aí está no sentido genérico, abrangendo os homens e as mulheres. As mulheres desempenharam um papel absolutamente importante no Evangelho de Jesus, seja na época de Jesus, seja depois da crucificação de Jesus. Então, quem estava à frente dessa Casa do Caminho? Estava Simão Pedro, estava Tiago, estava Felipe e suas duas filhas, e estava também João. Veja aqui os 4 evangelistas, Simão Pedro, os 4 evangelistas não, os 4 apóstolos, né, desses 4 aí, evangelista apenas João escreveu um dos 4 evangelhos conhecidos, mas os 4 apóstolos, e posteriormente chega Estevão, que também se torna uma das figuras de destaque ali, né, nessa Casa do Caminho. E Gamaliel, que era o mentor
de Saulo de Tarso, foi o grande mestre de Saulo de Tarso. Ele vai conhecer o trabalho da Casa do Caminho e ele fica impressionado com aquele trabalho de assistência social, e ao ficar impressionado, ele faz essa reflexão. Ele diz, olha, nós, ele se referindo aos doutores da lei, aos fariseus, às grandes lideranças religiosas da lei de Moisés na época, e ele diz, nós não tivemos essa preocupação com os mais necessitados que essas pessoas estão tendo aqui, se referindo à benemerência na Casa do Caminho. Então, havia uma preocupação ali por parte dos cristãos com esse trabalho de benemerência, de caridade material, de assistência social. Antes disso não havia. Então, na época de Jesus, os religiosos não tinham essa preocupação com a assistência social, mas havia o trabalho de caridade que era feito aos templos. Ou seja, as doações aos templos eram consideradas doações ao próprio Yahvé. E como é que acontecia essas doações? Havia um local onde se colocavam as moedas, né? Esse local se chamava gasofilácio. Esse gasofilácio era um local em que você depositava as moedas, e quando você depositava e as moedas caíam no fundo do gasofilácio, fazia um barulho. Então, o que é que faziam as pessoas? As pessoas levavam muitas moedas para fazer doações vultosas, só que quanto mais moedas eles jogavam, mais estardalhaço o gasofilácio fazia. E aquela era a forma de demonstrar, eu estou fazendo uma grande doação a Yahvé. Ou seja, Jesus está nos chamando a atenção exatamente para isso, desse fazer o bem com ostentação. Não havia uma preocupação, ou pelo menos a preocupação maior não era fazer o bem, não era fazer a caridade, não era fazer a doação para a manutenção do trabalho religioso, para a manutenção daquela casa que serviria a Yahvé. A preocupação maior era demonstrar que estou fazendo, era fazer barulho no gasofilácio, era fazer estardalhaço, era fazer estrépito, para mostrar que eu estou fazendo uma doação vultosa. E é aí que surge aquele episódio que aparece no Evangelho, o episódio, meus amigos, do óbolo da viúva. Qual é o episódio do óbolo da viúva? É aquele episódio em que Jesus está em uma sinagoga com alguns dos seus apóstolos e chega uma senhora viúva e ela chega tentando se esconder das pessoas, tentando fazer com que ninguém a visse, e que com pouquíssimas moedas, é o óbolo é uma pequena contribuição, com pouquíssimas moedas, ela deposita aquele óbolo no gasofilácio e sai escondida, tentando fazer com que ninguém a visse. Só que Jesus e os seus discípulos a viram. E Jesus diz então para aqueles seus discípulos, em verdade vos digo, que essa mulher doou mais do que todos os outros que aqui se encontram. Vamos contextualizar isto. Primeiro, por que óbolo da viúva? Primeiro é importante lembrarmos que as viúvas na época, em sua grande maioria, eram mulheres que passavam por gravíssimas questões financeiras. Porque era uma sociedade extremamente patriarcal, e nessa sociedade extremamente patriarcal, as mulheres não exerciam trabalho remunerado. As mulheres trabalhavam muito, mas era um trabalho doméstico. Então elas não exerciam trabalho remunerado, não lhes era dado exercer o trabalho remunerado. As únicas mulheres que exerciam trabalho remunerado eram aquelas que iam para a prostituição. Porque mesmo aquelas que, por exemplo, trabalhavam fazendo como trabalhos domésticos na casa de outras pessoas, a remuneração ia para os maridos ou para os pais, ou seja, entre aspas, os chefes de família, como eram chamados naquela época, né? E também por isso as prostitutas escandalizavam tanto, né? Porque além de todos os preconceitos em relação ao comércio das práticas sexuais, tinha também a questão de ser as mulheres que iam para o caminho da prostituição também eram mulheres que não estavam submetidas a uma sociedade tão patriarcal como era a sociedade hebraica do seu tempo. À época, as sociedades eram muito patriarcais, mas a sociedade hebraica ainda era mais do que as outras sociedades, né? Do que a sociedade egípcia, por exemplo. Na época em que os hebreus estavam sob a égide da escravidão no Egito,
que nos é contado lá nos primeiros livros da Bíblia, sobretudo no livro Êxodo, a sociedade egípcia tinha muito mais liberdade para as mulheres do que a sociedade hebraica, por exemplo. Claro, para as mulheres egípcias, né? Não para as mulheres hebraicas que eram escravizadas e eram subjugadas, assim como os homens hebraicos também. Mas, então, o que é que acontecia? As mulheres, elas eram, então, sustentadas pelos homens. Primeiro pelos seus pais e depois pelos seus maridos. E quando esses homens morriam, deixando, portanto, as suas mulheres viúvas, essas mulheres que eram sustentadas pelos seus maridos passavam por gravíssimas situações financeiras. Salvo os raros casos nos quais as viúvas, elas eram viúvas de homens muito ricos. Aí havia situação em que eles deixavam a fortuna. Só que eram raríssimos casos, eram raríssimos os casos de pessoas muito ricas, né? A maior parte das pessoas tinha um padrão de vida mediano, ou outros já eram pobres, e quando os homens morriam, as mulheres ficavam em uma situação ainda mais difícil. Algumas poucas passavam a ser sustentadas pelos filhos homens quando já eram adultos, mas quando não tinham filhos homens, ou não tinham genros, acontecia também. Quando tinham filhos pequenos ou não tinham filhos, passavam por gravíssimas situações de dificuldades financeiras, porque não era uma sociedade em que as mulheres eram sustentadas pelos homens, elas não tinham mais como ser sustentadas pelos homens, pelo marido que havia morrido. A sociedade extremamente patriarcal não permitia que ela desempenhasse atividade remunerada. Não havia um sistema de segurança social, né? Não havia previdência social, aposentadoria, pensão, nada disso existia. Então as viúvas passavam por gravíssimas dificuldades financeiras. Isso faz com que a gente compreenda também que quando Jesus está fazendo aquele comentário sobre o divórcio, era mais uma questão relacionada à caridade para com as mulheres que eram compelidas ao divórcio. Porque um homem que repudiava a sua mulher, era assim que se fazia na época, né? Devolvia a esposa, ele estava praticando um ato que era um ato de deixar aquela mulher à míngua em uma sociedade extremamente patriarcal. Então, quando a gente fala no óbolo da viúva, nós estamos falando de uma mulher que passava por gravíssimas dificuldades financeiras, estava em uma situação quase que de miserabilidade e ainda assim, compreendendo a importância de fazer aquele ato de doação, faz uma pequeníssima doação, um pequeno óbolo, mas, como diz Jesus, ela tirou do necessário, ela não tirou do supérfluo. E ela não fez para agradar as multidões, ela não fez para impressionar as pessoas, ela não fez para mostrar que estava fazendo, ela fez de coração, acreditando que realmente estava contribuindo para a obra de Yahvé. Então Jesus está nos falando justamente desse sentimento, o sentimento de caridade e não a caridade que ostenta. Trazendo para os nossos dias, estamos falando daquela caridade que não precisa jogar nas redes sociais que está fazendo. Não precisa tirar selfie entregando sopa para divulgar entre os amigos das redes sociais. Mas, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo uma crítica a quem divulga em rede social o trabalho social, que deve ser divulgado sim. Veja que a preocupação de Jesus não é com o fato de outras pessoas saberem, não é também para querermos esconder o bem que fazemos como se fosse algo errado, algo que não merecesse exposição. A preocupação de Jesus, e deve ser a nossa preocupação, vai muito mais com o íntimo, vai muito mais com a intenção da pessoa. O que nós devemos refletir e criticar é a divulgação do bem que fazemos para receber o aplauso público. Porque isso só faz alimentar o nosso ego, isso só faz alimentar o nosso orgulho. E isto faz, como diz Jesus, com que a gente já receba a nossa recompensa aqui na terra. Ou seja, o mérito que eventualmente nós tenhamos é um mérito que se desfaz quando nós fazemos isso apenas para alimentar a nossa vaidade. Agora, é totalmente diferente de fazermos um trabalho de benemerência, de participarmos de um trabalho social, de participarmos de um trabalho de fazer o bem e divulgarmos como uma forma de aumentar a adesão. Um trabalho como uma casa espírita, por exemplo, o bem que se faz, ele precisa ser divulgado,
Porque o bem que se faz, quando divulgado, ele também serve de incentivo. As pessoas que têm notoriedade na imprensa, as pessoas que têm notoriedade nas redes sociais, as pessoas que têm algum tipo de empatia, as pessoas que exercem algum tipo de liderança, elas precisam sim divulgar esse trabalho, não como uma forma de alimentar o próprio ego, a própria vaidade, o próprio orgulho, mas como uma forma de estimular outras pessoas a fazerem isso também, como uma forma de criar adesão, como uma forma de mostrar que sim, nós estamos passando por esse momento de transição planetária e sim, nós estamos migrando para uma época em que o bem irá ser muito mais frequente do que o mal. Como diz Divaldo Franco, Divaldo tem uma frase bem interessante quando ele nos diz que nunca se fez tanto o bem na Terra, mas diferente do que acontece com o mal, o bem ele não vende, né? Ele não vende, o próprio Divaldo diz, né, para utilizar uma expressão que é do marketing, né? O bem não vende. Quer dizer, é muito mais comum que ganhe grande repercussão algumas atrocidades que ainda acontecem no mundo do que os trabalhos de benemerência que estão cada vez mais frequentes. Então, esse trabalho de divulgação como uma forma de realmente não alimentar a própria vaidade, mas reforçar, fortalecer esse trabalho, isso precisa ser divulgado. Trabalho assistencial que faz o GPEC, que fazem outras casas espíritas, precisa ser divulgado. Não como uma forma de alimentar a vaidade, mas como uma forma de difundir o bem para que o bem se multiplique. A preocupação de Jesus é muito mais com a divulgação para ostentação. Daí porque interessantíssimo o tópico como Kardec coloca, né? Interessantíssimo o título que Kardec coloca, o fazer o bem sem ostentação. Ostentação com a expressão que está na moda agora no começo do século XXI, né? Já que estamos ainda no primeiro quartel do século XXI. Então, é a isso que está então se referindo Jesus. E aí a gente volta para algo que está presente na codificação e que deve ser muito caro para nós espíritas, que é a questão da caridade moral. Como dizem os espíritos superiores, e Kardec reforça isso na obra O Livro dos Espíritos, a caridade material é a mais fácil de ser feita. A caridade moral é a mais difícil. E é verdade. Todavia, é muito importante que a gente lembre que se a caridade material é a mais fácil de ser feita, ela precisa ser feita. Não podemos negligenciar a importância da caridade material. As casas espíritas, elas não têm como foco principal o trabalho de assistência social. Não é o foco principal. O foco principal das casas espíritas é muito mais voltado a um trabalho não material, que é um trabalho de esclarecimento das consciências e de acalento dos corações. Fundamentalmente se faz isso nas doutrinárias, nos grupos de estudo, esclarecimento de consciências, acalento de corações. Mas o trabalho social das casas espíritas é um braço importantíssimo das casas espíritas. Importantíssimo. Como eu disse, não é o foco principal, mas é muito importante. Por quê? Sobretudo no nosso país, em que, como dizíamos, ainda temos gravíssimas questões sociais a serem solucionadas e que não serão solucionadas da noite para o dia. E não estamos falando aqui da questão sobre esse trabalho de assistência, se ele que solucionaria as graves questões sociais. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de atender aqueles que se encontram momentaneamente e realmente em uma situação de miserabilidade. Para utilizar uma expressão muito conhecida que foi atribuída em determinado momento à Madre Teresa de Calcutá, é aquela história de: claro, melhor seria ensinar a pescar do que dar o peixe, mas há pessoas que não têm condições sequer de segurar a vara de pescar em situação emergencial, periclitante e calamitosa em que se encontram. Então, o trabalho de caridade material é um trabalho extremamente importante, embora devamos reconhecer que a caridade moral ela ainda sobressai importância e ela ainda é a mais difícil de ser praticada. Esta sim demanda muito mais de nós um trabalho de reforma íntima, um trabalho de reforma pessoal. Porque é da base da ideia de caridade moral, por exemplo, o perdoar.
o quão difícil é para nós ainda perdoar. Né? O perdoar, o agir com benemerência, o agir de uma forma realmente tratando as pessoas da forma mais adequada possível. Né? E é muito importante que a gente diga também que a caridade material, para que efetivamente seja caridade, ela pressupõe a caridade moral. A gente recorda aqui a fala de uma das epístolas de Paulo de Tarso, né? A epístola talvez a mais conhecida, né? Quando uma das epístolas aos Coríntios, quando ele diz então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada teria, e que Kardec coloca esse amor como caridade, né? Porque a caridade é o amor em movimento, é o amor em prática. Então, sem a caridade eu nada seria. E em determinado momento, Paulo de Tarso vai nos dizer: ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres e o meu próprio corpo para ser queimado, sem o amor eu nada seria. Sem essa caridade eu nada seria. Sim, porque muitas vezes a doação material, ela não pode sequer ser categorizada como caridade. Porque uma doação material apenas para alimentar o próprio ego, apenas para alimentar a própria vaidade, apenas para obter benefícios de outra natureza, sequer poderia ser categorizada como caridade. Poderia ser categorizada de alguma outra forma, mas não como caridade. Daí porque a verdadeira caridade material pressupõe a caridade moral, pressupõe essa doação despretensiosa, pressupõe esse doar, e quando eu digo doar não estou falando apenas no doar em sentido estrito, mas pressupõe essa doação sobretudo de sentimento, essa doação sobretudo de vontade de ajudar, essa doação de si. A caridade material, ela pressupõe, então, um compromisso consigo mesmo. Ela pressupõe, portanto, um reconhecimento de um compromisso consigo, porque o compromisso com o outro é um compromisso consigo mesmo. Daí porque Jesus nos ensina, então, como já diziam os profetas antes dele, dizia, então, amar o próximo como a si mesmo. O bem ao próximo é um bem a si mesmo. Isso é muito importante a gente compreender. Não existe o outro verdadeiramente. Nós ainda estamos na ilusão do outro, porque estamos na ilusão ainda da matéria, no atual estágio em que nos encontramos. Mas o bem ao outro é um bem a si mesmo. Daí porque, efetivamente, a caridade moral, a caridade material, a verdadeira caridade material pressupõe a caridade moral. Daí porque talvez a caridade moral seja realmente, talvez não, efetivamente é a caridade mais difícil de ser feita. Meus amigos, para não extrapolar aqui o nosso horário, eu estou aqui de olho no relógio, fiquei de falar por volta de 50 minutos e estamos chegando ao nosso tempo. Então, eu queria reiterar os agradecimentos aos amigos do GPEC por esse nosso convite e espero que tenhamos abordado aqui esse tema, ao menos de uma forma que possa ter trazido alguma reflexão. A maravilha das obras da codificação, como todas as obras de grande edificação moral, é que nós podemos ter inúmeras percepções a partir dela. Aliás, é interessante para quem já está na doutrina espírita há mais tempo e seguramente já leu muitos trechos do Evangelho inúmeras vezes, já deve ter percebido que a cada vez que a gente lê, a gente tem uma percepção diferente. Porque depende de uma série de variáveis. Depende do nosso momento de vida, depende do nosso estágio de ânimo, do nosso estado de espírito, depende do quanto nós já crescemos nesse nosso esforço diuturno para a nossa reforma íntima. Então, a cada dia a gente tem uma percepção diferente. E ao ouvir outra pessoa sobre aquele mesmo trecho, a gente pode ter mais uma nova percepção. O meu objetivo aqui foi exatamente esse. Apenas suscitar uma reflexão para quem sabe talvez ter trazido alguma nova reflexão sobre esse tema. Mais uma vez eu agradeço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Que Jesus nos abençoe.